Oi, gente. Meu nome é Daniela da Silva Vanderlei. Sou casada, mãe de 2 filhos. Sou natural de Jundiá, Alagoas. E eu tô aqui fazendo esse vídeo para contar um pouco sobre o acidente que aconteceu na cidade de Jundiá no Dia dos Estudantes, né? Dia 11 de agosto. A pedido de alguns alunos, eu estou aqui para relembrar um pouco sobre esse dia. Então, como foi, né, que aconteceu esse acidente? Eu vou falar no meu ponto de vista, no ponto de vítima, no ponto de que eu, assim, lembro de algumas coisas, né? Alguns alunos têm algumas lembranças diferentes, porque já faz muitos anos. E atualmente, né, os alunos de hoje, como eles já não é da época deles, então eles às vezes têm uma memória que não é verdadeira. Alguém passa alguma informação errada, outros acham que foi assim, outros acham que foi de outra forma. Então, do meu ponto de vista, eu vou tentar passar para vocês de uma forma que vocês possam vir a memorizar e guardar, né, como recordação não muito boa, mas para a maioria, para os que estão hoje, a gente pode contar como vitória, né? Que eu eu guardo na minha memória assim a parte boa. Mas foi muito difícil na época. Eu passei alguns anos, alguns anos sem poder falar sobre esse acidente, sem poder ouvir falar sobre esse episódio que foi tão dolorido. Hoje em dia eu tenho como um prazer até, né, em falar sobre a vitória, né, que eu tive de poder estar aqui contando para vocês o que eu vivi. Para mim já é uma vitória. Então, no dia 11 de agosto, durante o dia, teve uma confusão de informações. Alguns falavam, vai ter aula. Outros falavam, não vai ter, porque é dia dos estudantes, é feriado. E na época, era um feriado facultativo. Algumas prefeituras decretavam feriado, outras não. Então, os alunos ficou naquela indecisão. Uns iam, outros não. Aí, algumas mães não deixaram seus filhos irem por conta do feriado. A gente ia dar viagem perdida, ia na pista esperar o ônibus e ele não ia vir. Mas eu gostava muito de estudar, sabe? Eu chorava quando não tinha aula. Eu só tinha, na época, 12 anos, né? Então, eu fui. E de casa foram 3. Foram eu, foi minha irmã Jeane e meu irmão Ângelo, que é o meu irmão mais velho. Então, só de casa foram 3. E no total, tinha mais ou menos, eu não sei, gente, exatamente quantos tinha, mas no total, dentro do ônibus, tinha mais ou menos uns 40 alunos, porque eu morava na Fazenda Guarani e iam outros das regiões vizinhas, né, os outros sítios. Tinha meus primos que moravam lá no Amaro Domingo, tinha outros que moravam lá no Pereira, outros que vieram de Viração, do Avilar, e o ônibus saía pegando todos. E por último chegava no Guarani. Mas muitos alunos faltaram nesse dia, né? E se livraram, né? Graças a Deus. E pronto, eu lembro dessa parte durante o dia. E quando foi à noite, aí nós fomos para a escola. No colégio tinha poucos alunos, muitos tinham faltado, por ser um dia assim que era feriado facultativo. E quando voltou à noite, estava uma noite chuvosa, estava chovendo bastante. E a gente estava voltando muito tarde. Por causa da chuva, a gente tinha que esperar. Por causa da chuva, a estrada era de barro, que o ônibus vinha de Palmares. Ele demorou muito chegar em Jundiá. E os alunos do sítio, né? Eles tinham que esperar o ônibus chegar da faculdade com os outros alunos para poder a gente ir embora para casa.
Então, nisso, quando aconteceu o acidente, foi na volta, né? Na volta de Jundiá, já depois das 11 horas da noite, a gente estava voltando. E na subida da ladeira, daquela ladeira que chega no Avilar, de Jundiá para o Guarani, naquela ladeira bem alta, na chão do Avilar, o ônibus, o que aconteceu? Segundo informações, né, que me passaram, o ônibus faltou freio. Na verdade, faltou, o motorista não conseguiu, na época o motorista era o seu Chico, ele não conseguiu engatar a marcha que precisava para subir a ladeira. Aí nisso faltou freio para que desse tempo dele engatar a marcha. Aí nisso o ônibus voltou, entrou na barreira e capotou, não sei quantas vezes. Capotou embaixo, matando 2 alunos, né? Teve 2 alunos que morreram na hora. Mas isso eu vim saber, acho que 1 mês depois, mais ou menos, do acidente, é que eu fui saber da morte desses adolescentes. Ninguém no momento me passou, nem nos primeiros dias, porque eu fiquei muito mal. E cada vez que alguém tocava no assunto, eu passava mal. Então muitas informações eu perdi, porque na hora e nos dias seguintes, ninguém me falava nada, porque quando falava o nome ônibus, eu começava a entrar em pânico, eu chorava, eu me tremia, eu passava mal, sabe? Me dava febre altíssima de 40 graus, e eu tinha que ir para injeção, então as pessoas evitavam no máximo esse assunto comigo. Então muitas informações eu perdi. Mas eu sei que morreram 2 alunos, 2 adolescentes, e essas informações foram escondidas de mim, mas depois eu descobri. Então, o ônibus capotou, aí foi aquele desespero, muita gente ferida no ônibus, nossa, as pessoas, eu soube que as pessoas passavam por cima de mim, pra lá e pra cá, e eu tava lá desmaiada, não lembro de nada durante a virada, só lembro quando o ônibus faltou o freio e quando ele desceu de ré. A partir do momento que ele começou a virar, eu não lembro. Aí, quando quando eu voltei, né, assim, do desmaio, eu já estava com o meu irmão Ângelo em cima já na estrada, já estava na estrada, estava na pista. Ele já tinha me encontrado, alguns alunos já tinham passado por cima de mim, me dado como morta, porque eu estava toda cortada, eu estava com um corte na cabeça enorme, que pegou 40 pontos, o joelho, uma abertura horrível também, bem na junta, que pegaram vários pontos, em 50 pontos, se você fosse contar, a mão quebrada em 3 lugares, então eu tava em estado de, quem olhasse para mim, tava morta. Então as pessoas passavam por cima de mim na correria, né, os alunos, as meninas tudo gritando, assustada. Tinha muita mocinha, muita menina de viração. A maioria delas era de viração. Então, e elas ficavam agitadas. Ai, perdi meu sapato, perdi minha bolsa. E meu irmão bravo com elas por elas estarem chorando por isso. E eu lá morrendo. Então, eu lembro disso, meu irmão me contando também. E assim, quando ele me encontrou, aí um rapaz chamado Cícero. Cícero, que Deus abençoe, se algum dia ele ver esse vídeo. Ele morava em Viração, não sei se ainda mora, mas eu tenho gratidão, porque ele que me encontrou lá no meio das pessoas, passando por cima de mim, lá no chão, não sei se estava perto dos que já estavam mortos, não sei que ele me encontrou lá desmaiada e ele me colocou no braço e saiu, ele quem avisou a meu irmão Ângelo, se eu não me engano, que eu estava lá, que meu irmão estava desesperado, me procurando, tava muito escuro, chovendo, muito frio. Eu sei que me encontraram e meu irmão me colocou nos braços e não aceitou que eu estava morta, me colocou nas costas e subiu a ladeira inteira, atravessaram lá com muita dificuldade os arames que tinham também, sabe, que eram cercados. E ele lutou bravamente pela minha vida. Eu agradeço muito ao meu irmão. Até hoje eu lembro, gente, e é gratificante, ao mesmo tempo é muito doloroso você lembrar de tudo isso. Mas eu agradeço a Deus, né? A minha vida, que hoje estou aqui contando para vocês. Então, minha irmã levou muita pancada na cabeça.
A minha irmã Jeane levou muita pancada, mas ela estava o tempo todo consciente, me ajudando meu irmão. E eu não conseguia, quando eu abri os olhos, que acordei, né, daquele desmaio, aí meu irmão perguntava, nega, você tá sentindo alguma coisa? Que ele me chama de nega. Nega, você tá sentindo dor aonde? E eu disse, todo lugar me dói. Não sei onde tá doendo, porque doía tudo, gente, doía tudo. Então, se eu tô aqui contando pra vocês, é milagre, porque eu não sabia onde dentro da minha orelha tinha um corte que pegou 3 pontos. Doía dentro do meu ouvido inteiro, doía a cabeça, doía os braços, doía tudo. Eu não conseguia me mexer de tanta dor. Aí o meu irmão saiu pegando os casacos de frio de todo mundo que ainda estava seco, colocava na minha perna, enchia de sangue e fazendo aquele socorro. Aí os alunos que estavam melhor correram para os sítios que sabiam que tinha carro para poder socorrer os alunos feridos, né? Entre todos os alunos, eu era mais ferida, porque quando eu acordei, aí eu precisava com urgência de atendimento, porque eu estava sangrando bastante e eu estava perdendo a minha vida pelo sangramento, entendeu? Então, o médico falou para minha família, se eu tivesse chegado meia hora depois, eu já teria morrido por causa nem da cirurgia, mas sim pela falta de sangue, porque eu tinha perdido a maior parte do meu sangue, eu já tinha perdido no acidente. Mas daí conseguiram pegar o socorro, né? Um carro do seu Bila, na época, um caminhão. Aí só poderia socorrer por vez, né? 2 ou 3 alunos. Aí eu lembro que já foi eu e minha irmã e meu irmão, né? Nós fomos os primeiros a ser socorridos, porque eu estava entre a vida e a morte. Eu estava só agonizando, só agonizando, só chorava, só pedia pelo amor de Deus, só pedia por Deus, e eu já estava nas últimas. Mas graças a Deus, para quem visse, né? Porque nas últimas eu não estava, que graças a Deus, para a honra e a glória de Deus, eu estou aqui viva. Mas foi assim, foi bem sofrido. Então, chegando em Jundiá, aí fui socorrida, né, pela ambulância. No caminho a ambulância quebrou, aí já foi outro socorro. Aí pediram para o Zé Luiz Bonfim, te agradeço também, tenho a oportunidade aqui de te agradecer. O José Luiz Bonfim saiu igual um louco quando soube do acidente, saiu de pijama pelo meio da rua. Aí alguém falou pra ele, Zé, você tá de pijama. Aí ele voltou, colocou a roupa e ele quem me socorreu. Aí me pegou lá na ambulância, que tava atolada, eu acho que na lama ou quebrada, eu não lembro. E me levou pra Palmares. Quando chegou em Palmares, não tinha jeito, né? A minha situação era grave demais. Aí já me enviaram com urgência pra Recife. Então eu fiquei no Hospital da Restauração. Lá passei por algumas cirurgias. Durante a cirurgia, meu coração parou de bater, me deram aquele choque para voltar e eu não voltava. E os médicos se reuniram e falaram, nossa, o que a gente pôde fazer por ela a gente já fez, agora é só um milagre de Deus. Eles operaram a minha cabeça, operaram minha perna, meu ouvido, meus braços, então... E eles a junta médica fizeram o que puderam. Mas daí meu coração não voltava e eles me deram aquele choque para reanimar e nada. Quando eles falaram, essa criança, só um milagre de Deus pode agora trazer a vida dela, porque o que a gente tinha de fazer a gente já fez. Quando eles falaram isso, meu coração voltou a bater. Então eu sou um milagre de Deus, né? O meu coração voltou a bater. Aí no outro dia foi que eu voltei, né? Quando eu saí do estado de anestesia. Então começava só a chorar e começou a sentir as dores, né, depois da anestesia. E minha mãe não estava viajando. Depois de 2 dias do acidente, foi que ela chegou e eu só chamava por ela. Mas o meu pai estava comigo, minhas tias, minha família. Meu saudoso, né, pai, estava o tempo todo comigo e ficava bravo comigo, porque eu só chamava pela minha mãe, cadê minha mãe? Eu quero minha mãe. Mas depois ela chegou. E é isso, gente. Então, o dia 11 de agosto ficou marcado para sempre, né? Na minha vida, na minha memória e de quem esteve, né? Naquele momento, porque não só foi eu, várias pessoas estavam presentes. E, infelizmente, né? 2 alunos não pôde contar essa vitória. Deus levou a vida deles, mas Deus sabe todas as coisas.
E assim ele permitiu, né? Que Deus continue confortando todos os familiares daqueles que partiram. E não falei para vocês o ano, né? Então foi no ano de 1997. Eu não esqueço essa data porque já faz mais de 20 anos, mas eu lembro porque nesse mesmo ano o prefeito era Beroaldo Rufino. E nesse ano ele levou energia elétrica para a Fazenda Guarani. Então eu guardei isso na minha memória, que ele levou a energia elétrica, né, para o Guarani, foi no primeiro mandato, se eu não me engano, dele. E ficou essas coisas ficou na minha mente, guardada. Foi no ano de 1997. Então, agora em agosto, dia 11 de agosto, vai completar 25 anos. E a partir desse acidente, foi protocolado, né, uma lei municipal de feriado. Não tem isso de feriado facultativo, é feriado. Dia 11 de agosto, a partir do acidente, se tornou feriado municipal de Jundiá. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando para vocês sobre o dia 11 de agosto. Um beijo, um abraço para vocês que me convidaram. Beijo, Carrie, e para toda a sua equipe.